Esperar um pouquinho. Boa noite. Estamos iniciando mais uma aula. A aula hoje vai ser uma aula sobre área, certo? É fundamental a gente entender as coisas de hoje para os passos seguintes que vão nos levar à definição de integral e do conceito de soma de Riemann e de área embaixo de uma curva. Ok. Então, para isso, se faz necessário a gente tentar. A área é um conceito meio primitivo, meio difícil de definir, mas eu tentei colocar uma definição aqui de área, certo? Procurei no dicionário, mas achei essa aqui mais interessante. Porque eu quero tratar de área como um número positivo que está diretamente ligado a uma região delimitada do plano, certo? Então, o que que esse número que eu chamo de área de uma determinada região me indica? Ele me indica, de uma certa forma, a medida dessa região, em alguma unidade que seja, mas alguma forma de medir uma determinada região limitada do plano. Então, eu coloquei isso como definição. É a medida de uma região delimitada do plano. E tem um exemplo aqui de uma tal região. Olha aqui. Esse é o conhecido fractal de Mandelbrot. E ele é uma região que está limitada no plano, está dentro aqui de um quadrado, né, de lados que vai de -2 até 1, então tem base 3 e altura 3 também, é um quadrado. E essa região está presa aqui dentro, então, de alguma forma, a gente pode medir essa área. Quer dizer, não sei se a gente pode medir. Essa é uma pergunta boa para começo, né? Como é que eu faço para medir a área dessa figura, tá? Mas independente de saber ou conseguir medir ou não, a gente pode dar um sentido a essa área e uma boa aproximação. É uma área que está dentro de um quadrado de lados 3, então certamente essa área é menor do que a área do quadrado onde ela está incluída. Então, uma estimativa por cima, né, por excesso dessa área, é que essa área certamente não excede 9, que é a área do quadrado que a contém. Tá bom? Beleza. Mas agora, como a gente está falando em cálculo e em matemática, a gente vai tratar da área delimitada pelo gráfico de uma função contínua e positiva, para começar a simplificar nossas coisas, nosso raciocínio, tá? Então, eu peguei, por exemplo, a área, desculpa, a função aqui, x² mais 1, certo? E estou variando o extremo direito até onde estou plotando o gráfico, e com isso vai aparecendo a delimitação de uma área. Essa área é delimitada pelo gráfico da minha função, que é uma função positiva, para x maior que 0 ela é positiva, e de 0 até essa reta vertical que passa pelo ponto A aqui. Se eu quiser escolher o ponto A aqui, ó, 3,64, então é a área delimitada pelo eixo horizontal, eixo vertical que passa pelo 3,64, o gráfico da minha função f, certo? E se eu quiser falar aqui de uma forma mais geral, pelo eixo vertical que passa pela origem também. Embora aqui não faça muita diferença, né? Porque o gráfico no zero... Ah, não, no zero ele vale 1, tá certo. Se eu olhar mais pertinho lá, eu vou ver que no zero ele vale 1, né? Então, eu vou ver que o gráfico, de fato, eu preciso dessa reta vertical aqui para delimitar a parte do gráfico que está lá no cantinho. Só não vou conseguir fazer isso aqui agora porque eu apaguei os códigos fontes
Senão eu mostraria para vocês, daria um zoom nesse gráfico lá perto da origem. Mas aqui tem, então, uma outra reta vertical que delimita pela esquerda. Essa delimita pela direita, o gráfico por cima e o eixo horizontal por baixo. E eu quero dar um sentido para a área dessa região aqui, cor de rosinha. Então, a primeira abordagem é o seguinte, a gente vai aproximar essa área por uma soma de áreas de retângulos. Mas o que a gente chama de retângulos inscritos. Certo? Ou seja, os retângulos, todos que eu vou mostrar para vocês, eles aproximam a área da região que eu quero por falta. Quer dizer, eles estão sempre abaixo do gráfico. Isso que eu chamo de retângulos inscritos. Os outros vão ser circunscritos. Vai ficar clara a diferença na animação que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar um intervalo, por exemplo, de 0 a 6, e vou construir uma partição desse intervalo. O que é uma partição? Eu vou dividir esse intervalo no número finito de subpartes. Aqui, para o nosso exemplo, eu vou dividir o intervalo 0,6 em 4 intervalos de mesmo tamanho, certo? Vou chamar de delta o comprimento de cada um desses intervalos. Então, se eu dividir 6 em 4 pedaços iguais, cada pedaço vai medir 1,5, certo? E aí eu vou criar o que eu chamo de uma partição do intervalo, que é o conjunto de pontos. Eu vou plotar aqui, ó. Ups. Desculpa, fiz bobagem. Plotar aqui. É o intervalo 0,6 e os pontos da partição. Os pontos da partição são os pontos que delimitam, são 5 pontos, né, para delimitar 4 intervalos dentro do intervalo 0,6. E todos de mesmo tamanho. Então, 0, 3 meios, 3, 9 meios e 6. Tá? Se eu mudasse aqui o comprimento da partição, em vez de 4, eu colocasse 13 pontos, certo? 13 pontos mudaria o valor do comprimento de cada intervalo também, mas o nosso intervalo 0,6 agora ficaria dividido agora em 3 intervalinhos, todos de mesmo tamanho, como eu estou desenhando aí, tá bom? Mas só para fixar, as coisas vão voltar no 4. Vamos fazer inicialmente com 4, para a gente ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Então, divido o intervalo em 4 pedaços iguais e vou calcular a área dos retângulos que tem como base cada um desses subintervalos que aparecem na partição do meu intervalo 0,6, certo? E como eu sei que a minha função x² mais 1 ela é crescente, então eu vou pegar a altura de cada um desses retângulos, porque eu vou aproximar a área toda pela soma das áreas dos retângulos. Mas que retângulos, né? A base vai ser cada um daquelas base os segmentozinhos que apareceram quando eu dividi o intervalo 0,6 em 4 partes iguais. E a altura desses retângulos? A altura vai ser o valor da função que eu estou querendo calcular a área no extremo esquerdo desses intervalozinhos. Então, vamos ver aqui uma visualização. Olha só. Tá aqui, eu dividi em 4 intervalos, tá? E em cada um desses intervalos, o primeiro intervalo aqui, eu peguei um retângulo de base 3 meios, né? 1,5. E a altura, o valor da função aqui no ponto. Não dá para ver muito bem, mas o valor da função aqui no ponto é 1, né? Então, esse retângulo aqui tem base 1,5 e altura 1. O segundo retângulo, aliás, todos eles têm base 1,5, né? Só que cada uma das alturas é dado pelo valor da função no extremo da esquerda de cada retângulo. Então, aqui é o f de 1,5, aqui essa altura é o f de 3, e aqui é o f de 4,5, certo? Então, você está vendo que os retângulos aproximam a área aqui embaixo da curva, aproximam grosseiramente. Aqui, ó, aparece a área real, que a gente vai calcular daqui a pouco, que é 330. E a área estimada por essa soma de retângulos aqui é 188,25. Certo?
aqui está uma fórmula para a área, né? Como é que é a soma dessas áreas? Cada uma dessas áreas, tomando como valor da função o extremo da esquerda, ele é o seguinte, aqui, ó, tem o quê? O comprimento da base, certo? E eu estou multiplicando pela altura. A altura é o valor da função. O valor da função, olha só, é o cubo de alguém, né? Que eu estou pegando o extremo inferior do intervalo. Então, esses caras que aparecem aqui, somados de 1 até o n0, no caso o n0 nosso é 4, né? São os cubos desses caras formados de uma unidade. O que é aqui dentro, né? Isso aqui é simplesmente o valor da função que a gente pegou. Lembrando, nossa função era x ao cubo mais 1. Certo? Então, é o valor da função que a gente pegou nos extremos esquerdos de cada intervalo, que é a altura, multiplicado pela largura da base, que é o tamanho da base do retângulo. Certo? Então, essa soma aqui nos dá a soma das áreas dos retângulos. E eu escrevi uma fórmula aqui para ela, que a gente vai usar daqui a pouco, certo? Que eu chamei de L1 de N0. Eu acho que eu preciso limpar o N0 primeiro, antes de prosseguir, senão não vai dar certo, que eu tinha chamado N0 de 4. Só um minutinho. N0. Certo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para frente. Não. Então, antes de fazer isso, antes de ir para o próximo slide, vamos voltar aqui para o desenho e ver exatamente o que a gente está fazendo, certo? Ali, naquelas contas, ao mudar o N0, eu estou mudando a quantidade de retângulos que eu coloco nesse intervalo aqui. E a gente vai ver o que acontece nessa animação aqui, ó. Quando eu vou dividindo o intervalo 0 a 6 em mais e mais retângulos, o que está acontecendo? Está diminuindo a área, desculpa, está diminuindo o comprimento da base de cada um desses retângulos, certo? E em cada um desses retângulos, eu estou usando como altura correspondente o valor da função no extremo esquerdo de cada intervalozinho. E olha, lógico, né? Quando eu tinha só quatro retângulos aqui, eu tinha uma aproximação grosseira da área embaixo daquela base. Conforme eu vou aumentando o número de retângulos, eu vou me aproximando cada vez mais da área total, delimitada pelo gráfico da função, certo? O eixo horizontal x, a reta vertical 6 e a reta vertical dada pelo x igual a 0. Olha só como é que vai ficando, certo? Então, com 70 intervalozinhos, você vê que a diferença entre o que a gente quer calcular e o que a gente calculou, geometricamente, que são a soma das áreas dos retângulos, é o que a gente calculou, e a área total embaixo do gráfico é o que a gente quer calcular. Ela difere só por esses pedacinhos aqui, ó, que faltaram, certo? Ela ficou abaixo da área verdadeira, por isso que eu digo que eu estou estimando por falta e não por excesso. E aqui, ó, as contas estão feitas. A área real é 330, a gente vai ver daqui a pouco, quando eu definir o que é a área embaixo da curva. E a área dada pela soma dos retângulos, bom, a área de retângulos a gente sabe calcular. Então, embora tenha 70 retângulos aqui, o computador faz isso para a gente, e a soma dessas áreas deu 320,809. E o certo é 330, tá? Mas está uma aproximação muito melhor do que a gente tinha com apenas 4 intervalos, né? Na partição. A gente tinha aqui, ó, a área total é 330 e a gente tinha praticamente metade da área, né? Isso porque a gente está perdendo todos esses quase triângulos aqui, ó, esses triângulos com hipotenusa curva aqui. A gente está perdendo esses caras no cálculo. Mas à medida que a gente aumenta o número de retângulos, a aproximação aumenta. Bom, então a gente fez isso, escreveu aqui uma expressão para o cálculo dessas somas por retângulos que aproximam por baixo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para retângulos que aproximam por cima. Então, se você olhar a fórmula anterior e essa fórmula que aparece aqui, para a área dos retângulos que aparecem por cima, elas são muito parecidas, porque, na verdade, o comprimento da base é o mesmo. Aqui a expressão para a função f, certo? Só que, em vez de ser calculado agora no extremo da esquerda, eu estou calculando as alturas para o extremo da direita.
tá? Então, essa expressão que eu estou traduzindo aqui no Mathematics por essa R1 de N0. Se a gente voltar lá no manipulável, olha só, vou voltar para cá, tá? E vou trocar a aproximação feita pela esquerda com agora a aproximação feita pela direita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a altura dos retângulos que eu estou usando para medir, em vez de ser o ponto mais à esquerda de cada intervalo, que subdivide o intervalo 0,6, eu vou pegar o ponto mais à direita. Certo? Então, agora eu estou pegando as alturas dos retângulos como o ponto mais à direita. Resultado, como a nossa função é crescente, então agora esses retângulos todos eles sobrepassam a área real. Então, eu estou calculando agora o cálculo da área feito desse jeito é um cálculo por excesso. Olha aqui a área estimada, o que deu? Deu 512,25. Enquanto a gente sabe que a área correta é 330 e a aproximação pela esquerda dava 188,25, certo? Então, essa é uma outra forma de aproximar. E aqui eu podia também ter escolhido me aproximar nem pela esquerda, nem pela direita, mas pelo ponto médio. Em cada retângulo, eu pegaria ponto médio. Vamos ver. Olha aqui. A aproximação por retângulos, pegando como altura o ponto médio de cada intervalo, já é muito melhor do que tanta aproximação pela esquerda, que é por falta, que era 188, quanto pela direita, que era por excesso, que era 512, e a área verdadeira é 330, e a aproximação por pontos médios, pegando a altura dos retângulos com os pontos médios dos intervalos, deu 319, bem próximo do 330. Isso com só com 4 retângulos, tá? Imagina se eu fizer aqui com 16 retângulos. Olha a aproximação como já ficou boa, 329 para 330, pelo centro. Pela esquerda não era tão boa, 290, menor, por falta. Pela direita, também não era tão boa, 371, por excesso. Mas, ó, tá ficando boa, dependendo como eu escolho a altura e, certamente, dependendo da quantidade de retângulos que eu coloco. Olha aqui, com 70 retângulos, a área estimada deu 329,96, muito próximo da aula verdadeira, da área verdadeira, certo? Então, vamos andar mais um pouquinho aqui, para a gente ver o comportamento, né? Olha só, eu chamei de L1 o valor da aproximação. Epa, peraí, que esse R está esquisito. Na verdade, é o L que está esquisito, deixa eu refazer. Aqui. Aqui. Então, os pontos em azul dão o cálculo da soma das áreas dos retângulos por falta, por baixo, os pontos em vermelho por excesso, e aqui o N total é o número de quantidades de subdivisão que eu estou usando no cômputo, certo? No cálculo dessa área. Eu devia ter colocado também aqui o cálculo pela área, aproximação da área da soma dos retângulos pelo ponto central, né? Pelo ponto médio para pegar a altura pelo ponto central. Eu vou deixar para vocês fazerem isso quando vocês tiverem acesso à matemática, brincar com essas coisas. O fato é que por baixo eu estou seguindo pelos pontos azuis. Ah, o laranja aqui de novo, é a área exata, 330, certo? Então, no azul eu estou indo por falta, me aproximando, e pelo vermelho eu estou me aproximando por excesso. E o N total, que começa ali do 15, é o número de subdivisões. Então, ao aumentar essa quantidade de subdivisões, olha só como é que eu vou me aproximando arbitrariamente do valor 330, tanto por excesso quanto por falta. Certo? Então, a gente vai usar esse argumento. Ah, desculpa, antes de definir o que é a área de fato, eu vou fazer a seguinte conta, né? Eu vou mostrar que se eu pegar a soma, aproximar a soma embaixo daquela curva por uma soma das áreas de retângulos, tanto por baixo quanto por cima,
a expressão para a soma dessas áreas, quando o n vai para infinito, o n0, né, que eu chamei que é o número máximo de subdivisões, essa expressão tende a 330, tanto por baixo quanto por cima. Na verdade, eu vou fazer por baixo, pelos retângulos inferiores, por falta, e vou deixar o outro para vocês fazerem. Então, olha só, a expressão para o cálculo das áreas, da soma das áreas dos retângulos que aproximam a área daquela, delimitada por aquela curva, por baixo, é essa daqui, é o que eu chamei de L1, certo? Aqui aparece o comprimento da base do retângulo, e aqui as alturas que eu estou pegando, que são os extremos da esquerda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, notação de somatório, vocês já viram lá com a Ana Cristina, com o professor Semi, né? É o somatório aqui de 1 até N0, tá? Professor, N grande 0. Fala. o senhor está falando que essa aproximação é por cima ou por baixo? Por baixo. Ela não seria por cima? Porque lá no slide anterior o senhor falou por baixo seria I menos 1, não? É verdade. Então, peraí. Tá. Então, vai ser mais fácil eu desfalar aqui do que mudar a fórmula. Eu vou trocar essa aqui, então, uma aproximação agora por cima. Certo? Justamente porque aqui está aparecendo só o 6i, né? Essa é a expressão para o RI, tá vendo? O RI que aparece aqui, ó. 6 que multiplica i, dividido por n0, tudo isso ao cubo. É verdade, obrigado. Não ia dar diferença no erro, não, porque tanto uma quanto outra tende a 330, mas é exatamente essa que eu estou fazendo aqui, é o cálculo por cima, por excesso. Obrigado. Então tá, então essa soma aqui, ó, eu separo em duas somas, né? A soma do primeiro pedaço, que envolve o N0, que está aqui. E a soma do segundo pedaço. Bom, o segundo pedaço é constante, vale 1. Cada uma das parcelas vale 1. Só que quantas parcelas eu tenho? Tenho N0 parcelas, né? De 1 até N0, todas as parcelas têm 1. Então, essa soma aqui, que está em azul, ela dá N0. Dividido por esse N0 que está aqui do lado de fora, cancela e só sobra o 6. Então, quando eu quebro a minha soma em dois pedaços, esse pedaço da direita aqui, essa parcela aqui, não depende do N0 e vira esse 6. Fala. Alguém quer falar alguma coisa? Não? O outro somatório que tem aqui, tem um pedaço que também não depende do N0, não tem o contador, que é esse 6 sobre esse N0, sem o I, porque o I é o contador da soma, tudo isso ao cubo. Então, eu junto esse 6 sobre N0 ao cubo e coloco ele em evidência na frente do somatório. Por isso que aparece aqui, ó, 6 sobre N0, a quarta potência, que é o 6 sobre N0 ao cubo, que estava em todas as parcelas do somatório, e eu coloquei ele em evidência multiplicando esse cara que já estava aqui na frente. Então, deu 6 sobre N0, lembrando que o N0 é a quantidade máxima de subintervalos com o qual eu dividi o intervalo 0,6, certo? E só sobrou aqui dentro do somatório i ao cubo. Então, eu preciso de uma expressão que me dê a soma dos cubos, a soma dos cubos dos N0 primeiros naturais. Começando do 1, tá? Então, vocês devem ter visto isso, ou vão estar vendo logo com a Ana Cristina ou com o Semi. Isso requer uma demonstração usando indução matemática, tá? Então, vou deixar como exercício para vocês, assim que os professores lá falarem sobre indução matemática, demonstrar que a soma dos n primeiros cubos de naturais é dada por essa fórmula aqui. N0, que multiplica N0 mais 1, a metade disso, tudo ao quadrado. Certo? Então, vou assumir que isso seja verdade, que vocês tenham demonstrado, e vou usar essa fórmula nesse pedaço aqui.
Então, vamos lá. Então, deixa eu consertar aqui, que é R1, então, né? Aqui tinha algum outro erro? Não. Tá. Então, R1 é essa expressão. E essa expressão aqui, que é a soma dos cubos dos N0 primeiros naturais, eu troquei pela fórmula que vocês demonstraram aí como exercício. Essa aqui. Ups. Essa aqui sem o... Essa aqui ao quadrado. Tá bom? Beleza. Então, o que que eu fiz aqui na próxima passagem? Eu expandi esse N0 vezes N0 mais 1, tudo ao quadrado, certo? E a expressão que está aqui em cima. O outro N0 que estava ao quadrado, a quarta potência aqui, ó, eu joguei ele para dentro. Aqui. O 2 ao quadrado virou 4 e o 6 ao quadrado, salvo engano, é 1296. Tá? E o mais 6 é o mais 6 que está aqui. Beleza. Então, agora eu vou dividir esse 1294 por 4, que vai dar 324. E vou dividir esse polinômio aqui, simplificando as coisas. N0 à quarta dividido por N0 à quarta dá 1. E os outros pedaços todos, como as potências de cima são menores do que as de baixo, vai sobrar, nem me importa o constante que aparecer em cima, vai sobrar só potências positivas de N0 embaixo de cada uma dessas frações. E isso, eu não estou muito preocupado com esses caras, porque eu quero olhar o que acontece quando o N0 tende a mais infinito. Então, quando o N0 cresce limitadamente, a gente já viu lá atrás nos cálculos de limite das últimas aulas recentes, que essas frações vão para zero, quando o numerador é uma constante positiva e o denominador tende a mais infinito, então ele vai para zero positivamente ainda, eu sei. E a mesma coisa acontece aqui, porque se o N0 vai para mais infinito, o N0 ao quadrado também vai para mais infinito, e é o mesmo argumento. Então, essas duas parcelas aqui tendem a mais infinito, tendem a zero, positivamente, mas isso nem importa aqui. Então, o que vai sobrar quando eu calcular o limite disso, quando N0 tende a mais infinito, é 324 vezes 1, mais 6, porque os termos que envolvem N0 vão para zero. Então, 324 mais 6 dá. Aí, agora aqui eu calculei o limite, fiz tudo isso que eu já falei, já adiantei para vocês na vez passada. Limite da soma dos limites, pirará, parará, tudo aquilo que a gente já viu. Resultado é que aquela soma dá 330, como a gente tinha falado mesmo. E exercício agora, então, para vocês, mostre que se eu fizer o mesmo argumento com a expressão para o L1 agora, que são a aproximação dos retângulos por baixo, também vai dar o mesmo 330. Tá? Então, o que a gente vai definir? É razoável a gente definir a área da região que está delimitada superiormente pelo gráfico de uma função positiva e contínua, que é o nosso caso. X ao cubo mais 1 ela é positiva, para todo x maior que 0 ela é positiva. Ela é contínua, tá? E eu vou delimitar a região entre o gráfico dessa função positiva, o eixo x, e duas retas verticais. A reta vertical, no nosso caso, aqui, né? Bom, no caso geral, eu vou definir as retas verticais dadas por x igual a A e x igual a B. Duas retas verticais, certo? Isso delimita uma área para mim e eu vou definir. Então, agora, olha só, eu estou definindo matematicamente o que é uma área de uma região que não é aquelas áreas que a gente está acostumado a ver, né? Por quê? Para as figuras conhecidas, quadrado, triângulo, retângulo, losango, até para o círculo, a gente tem fórmulas para a área e a gente aceita ela. Talvez para o círculo a gente não aceite tão naturalmente como a gente aceita as fórmulas para a área do retângulo, do triângulo, mas a gente aceita aquelas fórmulas lá. Então, aqui eu estou definindo o que vem a ser, o que vai passar a ser para a gente, certo? A área de uma figura com essas características descritas acima. Quais características?
ela é a área delimitada pelo gráfico de uma função positiva e contínua, certo? Então, o que está abaixo do gráfico dessa função, acima do eixo x, e delimitada por duas retas verticais de valor a e b, x igual a x igual a b. Então, o que vai ser a definição? A definição vai ser o limite dessas somas que a gente fez. Onde, tá vendo aqui, ó, é um produto. Então, isso aqui, cada um desses termos que aparece na soma é a área de um retângulo. Um retângulo de base ΔX. Então, eu estou pegando todos os retângulos de mesma base. E quem é a base? Bom, a base é o comprimento do intervalo, né? Porque se o intervalo era delimitado pelas retas x igual a b e x igual a a, desculpa, não disse aqui não, mas quando eu escrevi daquele jeito, eu estava supondo que o b era maior que o a, né? Mas se não for, você pode fazer assim, pegar o módulo aqui também, certo? Então, o ΔX, que é a largura a base, né, de cada um dos retângulos, ela é o comprimento do intervalo dividido em n pedaços iguais. Então, são todas bases iguais. E estou pegando o valor da função que eu quero calcular, né, que delimita a área, estou pegando o valor da função no ponto xi, onde o xi é o extremo inferior de cada intervalo da partição. Estou definindo a área assim. Aí alguém pode falar assim, mas tem que ser o valor calculado no extremo inferior? Não tem que ser. Podia definir também. Aliás, essa observação que eu faço aqui, deixa eu até ler que está escrito aqui bonitinho. Observação, pode-se mostrar que aquele x onde eu pego o valor da função, em vez de ser tomado como ponto inferior, né, o extremo inferior de cada intervalo que define a base do retângulo, podia ser tomado como extremo superior, por exemplo, ou podia ser tomado como ponto médio de cada intervalo, por exemplo, ou mais geralmente ainda, dá para mostrar, mas a gente não vai fazer aqui, talvez seja feito lá no curso de análise de vocês, esse ponto xi poderia ser tomado como qualquer ponto que tivesse dentro do intervalo, de cada um dos intervalos da partição, certo? Só que note o seguinte, quando você aumenta o n, né, porque você vai pegar o limite dessa soma quando o n tende para infinito. Quando o n tende para infinito aqui, ó, isso significa que o ΔX está ficando cada vez menor, porque o b e o a estão fixados, e você está dividindo por um n cada vez maior. Então, você está, é o que a gente chama de refinando a partição. Você está tomando a partição cada vez com mais pontos dentro dela. Então, a norma da partição, o comprimento do maior dos intervalos, aqui são todos iguais, mas o comprimento de cada um deles, ele vai ficando cada vez menor. Se você pegar esse xi aqui, em vez do extremo inferior, garantir que seja um ponto que esteja, sim, dentro, para cada i, né, correspondente, o xi correspondente está, sim, dentro do intervalo correspondente de mesma ordenação. Então, esse limite dá o mesmo valor. Dá o mesmo valor, e é esse valor comum que a gente vai chamar de área daquela região. Tá? Então, embora pareça que eu esteja perdendo generalidade quando eu falo para escolher o limite, o extremo inferior de cada intervalo, não estou, tá? Poderia ter definido como o extremo superior também, ou com um ponto médio, como qualquer ponto amostral escolhido dentro do intervalo. Poderia, mas não vou provar por quê, mas a justificativa é porque esse limite daria a mesma coisa, independente da escolha do xi, justamente porque, ao pegar n cada vez maior, então eu estou pegando os intervalozinhos que servem para a base do retângulo cada vez menores também, e se o xi está dentro de cada um desses intervalos, pegar o ponto da extrema esquerda, o ponto da extrema direita, ou o ponto médio, ou qualquer outro ponto ali do meio, todos eles vão se aproximar, vão ficar arbitrariamente próximos quando esse n vai para infinito. Então, não vai fazer diferença nenhuma no cálculo desse limite aqui. Qual é o extremo que você pega para aproximar a sua função. Certo? É isso que eu estou falando aqui.
E agora eu vou apresentar um exemplo aqui, tá? É um outro exemplo. Para a gente ver que, além de cálculo de área... Ah, outra coisa que vale a pena falar, tá? Na prática, a gente não vai calcular esse limite aqui via definição, como a gente fez aqui atrás. Essas continhas aqui, ó, certo? Vão ser muito mais simplificadas quando a gente aprender o teorema fundamental do cálculo e saber usar ele como uma ferramenta para calcular essas áreas. É mais ou menos o que a experiência que vocês passaram quando a gente, no começo do curso, definiu a derivada de uma função, né, que é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função num determinado ponto. A gente definiu a derivada como sendo o limite, né, aquele limite do quociente de Newton, que em geral era um limite que tinha que ter um truquezinho para calcular, não era um limite trivial de calcular, né? E assim foi a definição, que geometricamente representava o limite das inclinações das retas secantes. Então, a definição é meio elaborada, mas ela tem a justificativa, né, porque a gente consegue enxergar ali o que está acontecendo, mas isso nos leva a uma definição meio elaborada, como é o caso aqui também, mas a gente viu lá, e a gente vai ver aqui também, que depois de bem compreendido esse conceito dessa área, desse limite, a gente vai ser apresentado algumas ferramentas que vão nos permitir calcular essas áreas de forma bem imediata para algumas funções, para as funções mais tradicionais com as quais a gente vai mexer, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá. Depois de aprender a derivada via limite, coisa e tal, a gente aprendeu a regra da soma, derivada do produto, derivada do quociente, derivada da regra da cadeia, e várias ferramentas seguindo essa linha que nos permitiram calcular derivadas de uma forma mais imediata do que via limite. E aqui vai ser assim também, tá? Então, se você está um pouco assustado com essa definição aqui, com o fato de ter que calcular esse limite, que também nem é muito problemático para essas funções que a gente mostrou aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente vai desenvolver ferramentas que vão permitir calcular essas áreas de forma bem simples. Beleza? Então tá. Então agora vamos a esse exemplo aqui, que eu mudei agora a função, e eu quero, além de uma interpretação de área, uma outra interpretação bom, o que a área representa nesse caso, né? Então, olha só, eu estou supondo que a minha função v de t, dada por t ao cubo menos 9t2 mais 250, que ela represente a velocidade de um projétil em cada instante t. Certo? E vou calcular a área embaixo dessa curva, tá? De 0 a 10 segundos. Então, bom, só um spoiler aqui, né? Mas olha só, eu vou calcular a área, mas já estou adiantando para vocês que essa área embaixo da curva vai significar para a gente exatamente a distância que o projétil percorreu após 5 segundos. Não, após 5 segundos é mentira, após 10 segundos, tá? 10 segundos. Vamos ver que isso é verdade. Bom, primeira coisa, então, tá aqui. Eu vou repetir aquelas coisas que eu fiz lá, só estou escondendo todas as contas. Mas olha aqui, eu estou aproximando de novo a área que eu quero por retângulos que estão... Ó, agora, os retângulos da esquerda não estão mais todos abaixo do gráfico da minha função, porque a minha função não é mais crescente. Ela é crescente só depois desse ponto mínimo aqui para frente. Antes ela é decrescente. Então, na região onde ela é decrescente, se eu pego o valor da altura do retângulo como sendo o extremo inferior, não dá um retângulo que aproxima por baixo, dá um retângulo que aproxima por cima. Certo? E se é numa região onde ela muda de crescente para decrescente, dá um retângulo que não aproxima nem por baixo nem por cima. Tá? E olha só, aqui com 4 intervalos, então aproxima de forma grosseira a região por baixo da curva, e se eu aumentar a quantidade de retângulos, vai me aproximando cada vez melhor. Certo? Sempre tomando os extremos
a altura dos retângulos, né, é calculada como o valor da função no extremo mais à esquerda de cada subintervalo, certo? Está vendo que no extremo, na região onde a função é decrescente, os retângulos acabam sobrando, a área é maior, depois a área é menor aqui na região onde ela é crescente. E aqui, ó, tá vendo? A área real é 2.000 e a área aproximada com, deixa eu ver quantos retângulos tem aqui. 40? Ah, tá. Ah, tá. Aquele número ali é exatamente a quantidade de retângulos. Esse número que aparece aqui já é a quantidade de retângulos. Achei que era a quantidade máxima. Então, essa aqui é a aproximação por 40 retângulos, já deu um número bem bom. Se eu aproximar por 70 retângulos, olha aí, ó. A área total é 2.000 e a área que eu consegui é 1.993, tá? Vamos voltar lá para a gente visualizar um pouquinho. Se eu trocasse, em vez de aproximar por retângulos, cuja altura é dada pela função calculada no extremo mais à esquerda, eu calculasse por retângulos cuja altura é dada por o valor da função no extremo mais à direita. Olha só. Aí acontece o contrário, né? Os retângulos que estão aqui na região onde a função é decrescente, eles estão aproximando por falta, né? Valores menores do que a função, mas a partir do momento que ela começa a crescer, esses retângulos aproximam por excesso, tá? E aqui, ó, com 12 retângulos, já tem uma boa aproximação. De 2.000, que é o certo, está com 2.048. E aumentar o número de retângulos, olha só o que vai acontecendo. Vai ficando bem bonitinho, muito bem aproximado. E aqui, ó, já deu 208 para... Desculpa, 2.008. E se eu chegar até os 70 retângulos, olha só. 2.007 pela direita. Pela esquerda, com essa mesma quantidade de retângulos, dava 1.993. E se eu aproximar por pontos médios, ó, pontos médios, 70 retângulos já dá uma aproximação muito boa, 1999,89. Muito boa aproximação. Tá. E por que que essa área, ela corresponde à distância percorrida, como eu disse aqui, né? Bom, vamos enxergar melhor aqui. Essa é a função velocidade. Então, olha só o que a gente está acontecendo aqui. Esse primeiro retângulo aqui, que foi o que faz uma aproximação nos primeiros 2 segundos, a dimensão aqui de baixo é tempo, né? Que é a função da velocidade em função do tempo. Então, aqui são 2 segundos, e aqui a velocidade foi dada alguma coisa próximo de 250. Então, se eu considerar, em vez da velocidade, só que a velocidade, nesse pedaço, ela decresce de 250 até esse valor aqui, que é praticamente 230, né? 220. Porque a velocidade está variando. Se eu trocar essa velocidade que varia nesse intervalo aqui por uma velocidade constante igual a esse valor aqui, ó, que deve ser o quê? 240, alguma coisa. Então, a área desse retângulo é a velocidade constante, 240, multiplicado pelo tempo gasto onde essa velocidade constante foi considerada. Bom, o tempo gasto vezes a velocidade constante dá a distância percorrida. Então, esse retângulo aproxima a distância percorrida nos 2 primeiros segundos. Se, em vez de uma velocidade variável dada por essa curva azul aqui, eu considerasse a velocidade constante. Claro que a velocidade constante não aproxima tão bem essa velocidade que varia de acordo com essa curva azul aqui. Não aproxima tão bem, mas se eu acrescento mais e mais retângulos, não é isso? Então, a velocidade aqui, que é tomada constante do intervalo 0 até 2, ela agora é substituída por 2 velocidades constantes em intervalos cada vez menores, e você já está vendo que a área está aproximando mais a área da curva. Então, a soma das áreas dadas por velocidades constantes, quando o número de intervalozinhos vai aumentando enormemente, essa soma das áreas, porque o intervalo de tempo agora é cada vez menor, então eu estou substituindo uma velocidade que varia dentro do intervalo de tempo. Estou substituindo essa velocidade por uma velocidade constante naquele intervalozinho de tempo, mas eu estou considerando cada intervalo de tempo, os intervalozinhos de tempo cada vez menor.
Então, cada um desses retângulos representa uma aproximação boa durante aquele intervalo de tempo, onde a velocidade variável naquele intervalo de tempo foi substituída por uma velocidade constante daquele intervalo de tempo. Essa aproximação fica cada vez melhor, dependendo de quanto mais retângulos eu coloco, certo? Então, se cada um desses retângulos correspondia ao deslocamento naquele intervalo de tempo, aproximando o valor dado pelo deslocamento real, a soma de todos os retângulos vai representar para a gente o deslocamento total ao longo dos 10 segundos iniciais, certo? Uma boa aproximação. E a área, para finalizar, né? E a área aqui representa exatamente o deslocamento do projétil ao longo dos 10 segundos. A área real, certo? Porque é o limite daquela expressão quando a quantidade de intervalos com os quais eu subdivido o intervalo 0, 10, essa quantidade tende a infinito, certo? Então, isso aqui é uma aplicação que vai ser recorrente. Muitas vezes a gente vai fazer o cálculo da área, muitas vezes a gente vai calcular a área só pelo cálculo da área mesmo, mas outras vezes, como nesse exemplo aqui, dependendo de que função você está trabalhando, essa área ela tem uma interpretação bem interessante, certo? Bem interessante que às vezes a gente não vislumbra no primeiro momento, como aqui, certo? A área aqui representa o deslocamento total da partícula. Ah, deixa eu só ver, só para finalizar, acho que eu fiz umas continhas aqui com essa função. A função é x ao cubo menos 9x2 mais 250. Bom, isso aqui que está escrito aqui é exatamente as coisas que eu falei sobre como a aproximação como a área pode ser enxergada como o deslocamento total, certo? Com aproximações sucessivas, tomando intervalos de tempo cada vez menor, tá? Então, assim sendo, no exemplo acima, né, a soma de todas as áreas do retângulo aproxima a distância total percorrida. Então, eu peguei aqui a função que eu chamei de g agora, certo? E escrevi de novo a expressão para aproximação. Agora, eu não vou falar nem aproximação por baixo ou por cima, nem por falta, nem por excesso, mas eu vou falar aproximação pela esquerda, por isso o L aqui de left, né, do inglês. A aproximação pela esquerda, em função do número total de subintervalos do meu intervalo 0, 10. Isso dá essa expressão aqui, tá? E eu pedi para o matemática calcular o valor do limite dessa expressão. A matemática também calcula alguns limites simples. Então, eu pedi para ele calcular o valor do limite dessa expressão quando n0 tende a infinito. Vamos ver se vai aparecer aqui. 2.000, certo? 2.000. E a gente, na nossa animação, já tinha essa informação aqui, né? Que aparece aqui. Desculpa, não dá para vocês verem, não, mas aqui já aparece esse valor da área real, que é justamente como a gente definiu, né? O limite da soma, certo? Da função. Lembra o que era a área? A área é o limite da expressão onde aparece o valor da função nos extremos dos intervalos, certo? Multiplicado pelo que a gente chamou lá de ΔX. O ΔX, como ele é igual para todos os intervalos aqui, é a mesma largura de cada uma das bases dos retângulos, eu já coloquei ele em evidência para fora do somatório aqui. Ele não depende do contador I, ele depende do N0, certo? Mas não depende do contador I. Então, eu coloquei ele para fora aqui. E essa é a expressão para a soma das áreas soma das áreas dos retângulos, onde a altura do retângulo é dada pelo valor da função no extremo da esquerda, tá? É o que está aqui. E a largura de cada um da base dos retângulos é o comprimento do intervalo todo, que era 10, né? Dividido por N0, onde eu vou pegar cada vez mais N0, refinando a partição que a gente tem, tá? Então, acho que é isso. Isso aqui, de novo, é a observação final, que eu já falei também anteriormente, né? Que é, assim, não fiquem muito transtornados com
essa definição meio rebuscada, que fala de limite e tudo, porque na prática a gente vai desenvolver ferramentas que vão permitir calcular essas integrais de forma mais fácil. E era isso que eu tinha para hoje. Então, ups, cadê vocês? Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Vocês estão aí Acho ainda? que é a pergunta do Guilherme, não? No chat. Chat. Se fosse por baixo, seria I de 0 até N menos 1? Isso eu acho que era porque eu estava falando com... Eu tinha colocado errado, não é isso, então? Acho que é sobre isso mesmo, que foi, acho que no mesmo tempo que acho que o Salomão corrigiu, não sei quem corrigiu, foi Samuel que corrigiu, mas acho que foi nesse período mesmo que o Guilherme mandou mensagem. Isso. Cadê? Não, peraí. A resposta dele é verdade. Só vou ver aqui, ó. Exato, estou pegando... Se eu trocar o contador, né? O contador aqui é I-1, né? E está indo de 1 até N0. Se eu trocar o contador por I e começar do zero aqui e for até o N0 menos 1, dá na mesma, né? Só uma mudança da variável de contagem da somatória. Vocês estão vendo minha tela? Minha exposição agora? Sim. Isso. Então, a resposta é sim, Guilherme. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar? Não? Então, como é de praxe, eu vou encerrar a gravação. Vamos lá. Não era aqui. Era aqui.